Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, nós voltamos com a oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus dentro do tema geral Pessoas como Nós. Nós estamos contemplando mensagens do Antigo Testamento e nesse domingo nós vamos falar sobre um personagem muito inspirador e com muitos exemplos a nos dar durante a sua história de vida, que é Caleb. Caleb foi um espia perseverante e nós vamos estudar sobre ele, baseados no livro de Números, especificamente no capítulo 14, de 1 a 12, que será o nosso texto básico. Eu gostaria de convidá-los a orar, pedir a bênção de Deus sobre este estudo, para que fale tremendamente ao nosso coração nesta manhã. Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, nesta manhã estamos te louvando, Senhor, pelas maravilhosas bênçãos derramadas sobre nossas vidas, mas especialmente pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de lermos o Teu livro livremente, com bastante conforto, com liberdade. Nós te louvamos de todo o coração por isso, ó Pai. Muito obrigado por todas as bênçãos e que Teu Santo Espírito possa estar nos direcionando, nos ungindo para este estudo bíblico. Que os corações daqueles que acessarem esse vídeo sejam ricamente abençoados. Em nome de Jesus. Amém. O alvo dessa nossa lição de hoje é despertar o guerreiro escondido em cada cristão. Queridos, que alvo ambicioso, né? Que Deus possa falar ao seu coração tremendamente, desenvolver em cada um de nós, né, as forças necessárias, a perseverança necessária para fazermos a vontade de Deus. E o nosso versículo-chave de hoje se encontra no Novo Testamento, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. E ele diz assim: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Repetindo, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Nós queremos com esta lição conhecer melhor a vida de Caleb e as qualidades deste personagem, como eu disse, tão inspirador, constante das páginas do Antigo Testamento. Nós precisamos confiar irrestritamente em Deus e nos propósitos do Senhor e sentir que não existe nada maior do que os planos de Deus para nós. Eu creio que essa lição vai nos levar a isto e também a caminhar corajosamente rumo aos projetos de Deus, trabalhar como fiel ministro de Deus. Olha, nós nos encontramos há tantos séculos de Caleb, em circunstâncias tão diferentes das de Caleb, numa cultura tão diferente, mas nós cremos que pelo poder do Espírito Santo nós vamos ter muitas lições para tirar da vida e de como Deus usou este homem lá no Antigo Testamento, naquela época em que os israelitas estavam andando pelo deserto a caminho da terra de Canaã, a terra prometida. E você que já sabe da história vai se surpreender com as lições que nós vamos mencionar aqui, porque a história é maravilhosa, é linda, já foi encenada muitas vezes, ela consta lá no livro de Números, mas a cada vez que a gente lê, a gente é revelado por Deus alguma coisa a mais para falar aos nossos corações. Então, eu te convido a ler o texto básico, né, que se encontra em Números 14, dos versículos de 1 a 12. Bom, contextualizando, né, os israelitas estavam acampados no deserto e Moisés, então, envia 12 espias para trazer notícias da terra prometida, deixada para trás pelos patriarcas há mais ou menos 4 séculos, mais de 4 séculos, na verdade. Agora, como essa terra estaria? Quem mora ali? Como eram os habitantes? O que eles cultivavam? Como que seria? Então, Moisés levanta 12 espias, um de cada tribo, né, de Israel, para que fossem lá e confidencialmente eles examinassem, espiassem aquela terra e trouxessem notícias para o povo que esperava
no deserto pela liderança de Moisés. Aí, segundo a história, os espias vão lá em Canaã e ficam surpresos de como as cidades são edificadas, como os habitantes são, e trazem todas as novidades a respeito dos frutos da terra. Trouxeram até uma amostra, né, de um belíssimo e grande cacho de uvas, para que o povo se maravilhasse com aquilo. Imagina, já tinha 40 anos que estão se alimentando do maná, e muitos sequer conheciam, né, um cacho de uvas. Então, que coisa maravilhosa seria essa notícia. Mas 10 dos espias trouxeram as novidades e disseram a Moisés e ao povo que eles estavam temerosos de ir lá possuir aquela terra, que os habitantes eram muito fortes, que as cidades eram cercadas de muralhas, que tudo seria muito difícil e que não valeria a pena, eles iam morrer nas mãos daquele povo. Mas 2 deles, né, Caleb e Josué, dizem o contrário, dizem que se Deus for com eles, eles vão fazer tudo que Deus determinou para ser feito ali e possuir aquela terra. Mas o povo desanimou terrivelmente e começou a se lamentar e até se programar para voltarem para o Egito. Então agora o texto que nós vamos ler, né, Números 14, de 1 a 12, vai falar desta reação do povo, mediante a notícia trazida pela maioria deles, né, na visão daqueles 10 espias, e não atentaram para as palavras, né, de Josué e Caleb. Então, versículo 1. Então naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito ou mesmo neste deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para esta terra? Nós vamos ser mortos na guerra, as nossas mulheres e nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros: vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão diante de todo o povo. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, 2 dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo: a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedradas. Mas, de repente, todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. E o Senhor Deus disse a Moisés: até quando este povo vai me rejeitar? Até quando não vão crer em mim, embora eu tenha feito tantos milagres entre eles? Vou mandar uma epidemia para acabar com eles, porém farei com que os descendentes de você sejam um povo maior e mais forte do que eles. Nós vamos ler até aqui e que o Senhor Deus nos abençoe. Amém. Caleb é um personagem bíblico que desempenhou um papel fundamental na conquista da terra prometida, Canaã. Embora ele não seja tão conhecido quanto outros personagens bíblicos, por exemplo, Moisés ou mesmo Josué, Caleb se destaca como um herói silencioso, cuja fé e coragem foram essenciais para a vitória do povo de Israel. Como eu disse, a história de Caleb está registrada no livro de Números e no Antigo Testamento da Bíblia. Ele foi um dos 12 espias enviados por Moisés para explorar a terra de Canaã. Enquanto a maioria dos espias voltou com relatos de medo e desânimo, Caleb e Josué foram os únicos que acreditaram realmente que Deus estava com eles e que poderiam conquistar aquela terra. Ao contrário dos outros, Caleb não permitiu que o medo o dominasse. Ele confiava plenamente em Deus e estava disposto a enfrentar os desafios que surgissem. A sua fé inabalável e coragem inspiraram o povo de Israel a confiar em Deus e seguir em frente, mesmo diante das diversidades. Ele era da tribo de Judá,
Portanto, Caleb é um antecedente de Davi, consequentemente de Jesus, né? E seu nome significa corajoso ou capaz. Fez bastante jus ao nome que ele recebeu de seus pais, né? Ele saiu da terra do Egito e viajou pelo deserto muitos anos. E o que se destaca na vida de Caleb realmente é a sua perseverança em confiar em Deus. E hoje nós vamos levantar alguns tópicos que servirão de lição para nós, segundo a história de Caleb. Porque Caleb e Josué, por causa da palavra diferenciada que trouxeram para Moisés e para o povo a respeito da terra de Canaã e da fé que eles demonstraram que Deus poderia fazê-los conquistar aquela terra, foram, na verdade, os únicos da sua geração e da geração seguinte que ficaram vivos para entrar em Canaã. Toda aquela geração que saiu do Egito morreu, e os seus descendentes é que entraram na terra de Canaã, liderados por Josué e Caleb. Então Deus queria, na verdade, destruir todo aquele povo por causa da sua incredulidade e fazer de Moisés, dos descendentes de Moisés, um novo povo de Israel. Mas Moisés intercede ao Senhor para que isso não aconteça, para que Deus cumpra a palavra dada, né, lá diante de Faraó e ao povo ainda no Egito, e que esse povo chegasse a conquistar a terra prometida. Então, o primeiro item que se destaca na vida de Caleb é a sua coragem. Caleb tinha cerca de 40 anos nessa época, né? E ele foi lá espionar a terra e viu como o povo era forte realmente, que as cidades eram muradas, né? Trouxeram do fruto da terra, não somente aquele precioso e exuberante cacho de uva, mas trouxeram romãs, trouxeram figos. A terra é uma terra que manava leite e mel, é uma terra farta, né? E trouxeram, ele, juntamente com Josué, um relatório animador, né, que realmente seria um desafio muito grande, mas que se Deus fosse com eles, como Deus tinha andado com eles todo esse tempo, né, eles seriam capazes de vencerem até mesmo os gigantes que moravam naquela terra. Então eles tinham uma visão correta do que Deus é capaz de fazer. Eles tinham uma visão também correta das circunstâncias, eles não minimizaram os perigos, as dificuldades que iriam enfrentar, mas com muita coragem, ele levanta no meio do povo e diz: subamos e possuamos a terra, porque certamente nós vamos prevalecer contra ela. Mas os outros espias só viram a parte vazia do copo, né? O hábito de contemplar apenas o lado difícil de um assunto significa fraqueza e gera dúvidas, descrenças, depressões e até o próprio desespero. Então é preciso que entre nós haja alguém com essa coragem de Caleb para trazer até nós o desafio, como ele é, grande, difícil, mas a certeza de que Deus pode nos fazer prevalecer sobre aquela dificuldade. Diante dos desafios, qual tem sido, né, a nossa atitude, dos desafios da nossa vida? Nós confiamos no Senhor ou nós tendemos a ficar desanimados e medrosos? Isso, irmãos, fala muito da nossa fé, das nossas experiências e da visão que nós temos do nosso Deus. O que o povo fez? O povo tomou o partido da maioria dos espias, daqueles que disseram: não, a gente não vai conseguir, né? Tomara que nós tivéssemos morrido todos no Egito ou mesmo nesse deserto. Então, que ponto o povo chegou depois de ver tantas demonstrações do poder de Deus na vida deles? Queriam voltar para lá, para o Egito, para a escravidão, para a opressão, né? E com isso, Caleb e Josué ficaram tão tristes que eles rasgaram as suas roupas. Era um gesto que demonstrava tremenda indignação e tristeza. E fizeram de tudo para convencer o povo que a terra era muito boa e que a presença de Deus com eles os fariam conquistadores. Mas, infelizmente, o povo não quis acreditar neles e chegaram ao cúmulo de querer até apedrejar os dois. Olha que coisa mais terrível. Então, nós vemos um claro contraste. De um lado,
aquela fé, aquela vontade, né, de Josué e Calebe. E do outro, a total falta de fé do povo. O segundo item é a consagração de Calebe. Deus ficou tão triste com a rebeldia do povo, tão triste, a ponto de dizer a Moisés, como eu contei na introdução, que ninguém que havia saído do Egito entraria na terra prometida. Certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. E essa mesma promessa foi feita a Josué. Os dois entrariam, né? E Deus chama Calebe até de meu servo Calebe. Calebe não procurou os seus próprios interesses. Sim, procurou glorificar a Deus e servi-lo da melhor maneira possível. Olha, esses servos que se esmeram em obedecer e servir tão bem ao Senhor, um dia vai ouvir do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor, conforme as palavras de Jesus, lá em Mateus 25, 21. Será que neste meio estaremos nós? Será que no meio daqueles servos fiéis e perseverantes estaremos nós? Deus também reconheceu que Calebe, assim como Josué, teve espírito bem diferente do espírito do restante do povo. Calebe confiava plenamente em Deus e em suas promessas e não ficou desanimado com as pressões do mundo. Calebe foi daquelas pessoas que deixaram o Egito e que presenciou cada sinal que Deus fez e continuava cada vez mais confiante no Senhor. Né? Será que nós somos capazes de confiar tão plenamente em Deus e tirar os nossos olhos dos nossos problemas e fixá-los no Senhor? Quantas vezes nós olhamos para baixo, irmãos? Tem momento de olhar para cima, olhar para as coisas lá do alto, para que nós possamos firmar a nossa fé em Deus. E Deus viu essa perseverança de Calebe e disse que Calebe perseverou em segui-lo, conforme Números 14, 24. Apesar de todo mundo estar contra o relatório de Calebe e Josué, Calebe ficou firme, não mudou nem um pouco a sua posição, pois queria seguir e obedecer ao Senhor. Às vezes é mais fácil para nós seguir a maioria, né? A maioria fica com a nossa disposição, mesmo que essa disposição não seja agradável ao Senhor, mas seguir ao Senhor é mesmo remar contra a maré, é ir contra a maioria muitas vezes e ficar com a minoria perseverante. Isso é um grande exemplo para nós. Calebe se consagrou, se mostrou inteiramente consagrado ao Senhor. O terceiro item que nós podemos tirar desse episódio na vida de Calebe foi o vigor. A história vai continuar, né? E quando eles chegam a conquistar a terra de Canaã, Calebe já está com 85 anos, porque aquela geração ficou 40 anos peregrinando pelo deserto, até que todos que nasceram no Egito, que saíram do Egito, morressem e ficasse apenas os que nasceram no deserto, a não ser Calebe e Josué. Vocês que sabem a história, né? Até mesmo Moisés e Arão não entraram na terra prometida. Quando Calebe foi espiar a terra, ele tinha 40 anos. E depois de conquistá-la, estava com 85 anos. Estava na hora de pendurar as chuteiras, não é? Mas o servo do Senhor, ele não se aposenta. Calebe não estava pronto a sentar e ficar quietinho no quintal da sua casa. Ele chegou a Josué e o lembrou como os espias que foram com ele tantos anos atrás desesperaram o povo. Eu, porém, ele disse, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Lembrou também como Moisés havia prometido que Calebe e seus filhos teriam uma herança perpétua na terra. Então Calebe, gente, aos seus 85 anos, ele afirmou, eu estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora, para o combate, tanto para sair a ele como para voltar.
Essas palavras estão registradas no livro de Josué, no capítulo 14, no versículo 11. Já pensou um homem de 85 anos com o mesmo vigor e saúde e disposição que tinha aos 40? Esse era o Caleb. Um exemplo para nós, né? Há muitas pessoas na igreja hoje em dia que reclamam, né, que estão cansadas, estão velhas, já não podem fazer mais nada para o Senhor. E nós ficamos ainda mais admirados quando vemos essas palavras de Caleb, né? Mas Caleb tinha na sua mente, né, que Deus é um Deus poderoso que faz com que os jovens não se cansem nem se fatiguem, né? Os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que coisa preciosa para lembrarmos, né? Diante do Senhor e às vezes diante dos desânimos que nos acometem. Que Deus possa levantar as nossas forças, a nossa saúde e a nossa disposição. Eu creio que o segredo do vigor de Caleb foi que ele sempre esperou no Senhor, renovando assim as suas forças e constantemente ele andou muito perto do Senhor. Caleb sempre deve ter trazido à sua memória o que Deus já fez no passado. Por isso ele pediu, gente, para conquistar na terra prometida, não foi um vale lisinho e tranquilo, ele pediu um monte, não um vale fácil, ele pediu um monte Hebron. Ele falou que se ele conquistasse o monte Hebron e tomasse posse dele, aquele ali seria a sua herança para sempre. Caleb, este homem de fé, depois de uma espera paciente de 45 anos, não estava pedindo grandes valores para compensar a sua fidelidade do passado, mas sim o privilégio de continuar a lutar com o mesmo vigor que revelara em seu heroísmo religioso no passado. E isso são palavras que estão na Bíblia Vida Nova a respeito de Caleb. Que exemplo maravilhoso. Quando ele chega lá na porta de Canaã, digamos assim, na entrada, ele como um herói, né, do povo ali, ele poderia ter escolhido o melhor local, mas ele escolhe um desafio, né? E aqui Monte Hebron é conquistado por ele luta por ele, não foi fácil. Lutou por ele, conquistou e conseguiu se estabelecer ali pela graça de Deus. Então, queridos, caminhando assim para as nossas considerações finais, a gente fica pensando, né? Quantas vezes nós desistimos tão fácil na nossa caminhada cristã? Quantos obstáculos tão pequenos diante desses, né, que Caleb enfrentou, e nós aqui nos desanimamos, mas não podemos. Deus quer de nós pessoas perseverantes, como estes servos do passado. Caleb demonstrou uma perseverança admirável. Várias vezes na Bíblia aparece a frase, perseverou em seguir ao Senhor. Não foi fácil para ele durante a viagem no deserto, com todas as dificuldades e as reclamações do povo. Vocês viram que nesse episódio eles estão muito próximos da terra. E Deus não permite que eles avancem, não permite que eles cheguem na terra prometida. E fizeram com que 45 anos eles ainda ficassem ali, errantes, como se diz, né, aos olhos de alguns, mas guiados por Deus, para que toda aquela geração fosse formada de tal modo que eles conseguissem lutar pela terra prometida. Também, como eu disse, todos que saíram do Egito com ele, menos Josué, morreram a caminho da terra prometida. Mas ele continuou seguindo o Senhor até o fim da sua vida. Que exemplo para nós! Certamente ele era um dos homens dos quais o mundo não era digno. Essa citação está lá em Hebreus 11:38. E em Hebreus 12, nas palavras de Hebreus 12, no finalzinho do versículo 1 e parte do versículo 2, diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. Então, até agora, na carta de Hebreus, no Novo Testamento, o desafio é de perseverança. O desafio é de perseverar no Senhor. Muitos vão desanimar durante a caminhada, muitos vão ficar pelo caminho, muitos vão morrer no deserto, mas aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida, como está lá em Apocalipse. A perseverança que fará a diferença no nosso caminho. Vai ter momento desanimador, sim.
Vai ter momento de descrença, vai ter momento de depressão, vai ter momento de aflição, vai ter momento de ansiedade, mas nós precisamos cultivar em nós o hábito de perseverar, o exercício diário de perseverar na presença e na fé no Senhor Deus. Vou deixar aqui 2 reflexões para você fazer durante essa semana, para que a sua fé se fortaleça ainda mais no Senhor. Primeiro, uma pergunta: sou perseverante em seguir ao Senhor, mesmo quando todos ao meu redor tentam me desanimar? Mesmo quando as circunstâncias me desanimam? E o outro ponto é uma afirmação: mostrarei força e disposição para servir ao Senhor, pois a minha força vem do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. A nossa força vem do Senhor. E Ele mesmo tem prazer em nos fortalecer para a caminhada. Queridos, que essa lição tenha falado ao seu coração. Se você quiser mais detalhes da história de Caleb, vá lá no livro de Números e em Josué, 2 livros que vão trazer muitos detalhes, talvez que você ainda nem conheça, ou possa se recordar, né, de como Deus usou este homem e continua usando até nos dias de hoje para falar aos nossos corações. Feliz semana, Deus te abençoe, te fortaleça e persevere. Deus te abençoe.